Boa noite a todos. Meu nome é Célia, sou psicóloga, coordenadora técnica de políticas públicas e eventos aqui do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Nas quartas-feiras do CRP, esta semana, temos o tema da pesquisa na prática hospitalar e contamos com uma coordenadora de mesa, então, que vai apresentar os nossos palestrantes de hoje e vai facilitar aí o meu trabalho. É só na audiência, mas podendo ajudar o pessoal online, por favor, mande questões para a gente poder trazer aqui para o pessoal. Para quem não sabe, né, as quartas-feiras do CRP começaram em 1998 e desde 2010 também tem a versão online. Então o pessoal acompanha, por isso a gente precisa usar o microfone e também desligar os celulares. Então eu peço, por favor, para quem está com o celular, desliguem para evitar a interferência na nossa transmissão. E quando quiserem fazer qualquer tipo de intervenção, seja fazer algum comentário, pergunta, levantar a mão para a gente levar o microfone até a pessoa, para quem está acompanhando online possa ouvir, né, o comentário, a pergunta. Então, também pedimos para que se identifique, né, dizendo o nome, se é profissional da área ou não, se é estudante, de que instituição, se for estudante. E para a gente também gravar toda a sequência. Depois de uma semana, 15 dias no máximo, esses vídeos vão estar também disponíveis no site para download. O pessoal pode acessar então a informação na sequência. Então, passo a palavra aqui para a nossa coordenadora de hoje, né? Então, a Caroline Rossetin, que vai coordenar essa mesa e vai apresentar os palestrantes da noite. Obrigada. Boa noite. Então, como a Célia já falou, eu sou a Caroline, eu sou psicóloga do Hospital do Trabalhador e vou estar coordenando essa mesa hoje. Para a gente começar, eu quero chamar a Raquel Jukiewski, que ela é psicóloga, graduada em 1976 pela PUC Paraná, psicanalista, doutora em ciências, concentração em cardiologia pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, especialista em psicologia clínica e psicologia hospitalar pelo CFP, especialista em antropologia social pela UFPR em 1983, formação em coordenação de grupo operativo, exerce a prática clínica desde 1991 no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Psicóloga responsável pelas atividades de assistência, ensino e pesquisa na unidade funcional de pneumologia e cardiologia do HC da UFPR. Ex-coordenadora da área cardiovascular do programa de residência multiprofissional em atenção hospitalar em 2010 e 2012. Preceptora e supervisora de psicólogos residentes na área cardiovascular do PRMAH desde 2010, coordenadora do programa de estágio do Serviço de Psicologia do HC, do FPR, de 1992 a 2000, e supervisora de psicólogos e estudantes. Exerce prática clínica em consultório, exerceu prática clínica em ambulatório de serviços de saúde pública, Programa de Adolescente, Instituto de Previdência do Estado, Centro Psiquiátrico Metropolitano. Um currículo bem extenso, né, Raquel? Vamos lá, Raquel. Boa noite a todos. Agradeço o convite por poder estar aqui, transmitindo um pouco dessa experiência, né, com a pesquisa. A gente tem mais de 30 anos na profissão, né, por isso de currículo extenso. Ainda bem, né, que a gente diversificou um tanto nessas áreas e espero transmitir um pouco. Agora, especificamente com a questão da pesquisa, na minha experiência, isso teve início em 2002, 2003. Então, pensar a prática do psicólogo no hospital geral é a atividade básica do psicólogo, seja a orientação teórico-clínica que ele se referendar, né, e seguir, vai ser sempre estar investigando a questão do quanto que o psíquico interfere no organismo, né, e o quanto essa intervenção do psíquico no organismo pode levar ao adoecer.
e também vice-versa, processo inverso. Quer dizer, o quanto a partir de um diagnóstico de uma doença crônica, né, isso aí interfere na questão da realidade psíquica, né, das condições subjetivas de cada um. Então, a nossa prática, que tem como embasamento a psicanálise, ela partiu da oferta de escuta dos pacientes internados. Então, por isso que eu pus ali psíquico-linguagem, porque é uma forma que a gente tem de conhecer essa realidade psíquica e de ter acesso a algo do inconsciente. Né? Como é que isso afeta o organismo, né? E o corpo é um pouco diferente dessa questão puramente orgânica. Parece que o organismo mesmo está totalmente fora, né, dessa realidade psíquica. E o adoecer, que enfim a gente tem a manifestação de uma doença, né, que no hospital a gente trabalha com pacientes que são portadores de doenças crônicas, né, especificamente no cardiovascular. A gente trabalha com pacientes de doença arterial coronariana, de insuficiência cardíaca e problemas de cirurgias de troca de válvula. Essa é a maioria dos problemas que a gente vem abordando na área cardiovascular. Tanto com pacientes internados, quer dizer, no leito, onde a gente tem uma rotina de avaliação das condições subjetivas, como também em ambulatório. Então, eu digo que a atividade, né, do psicólogo, ou da psicologia clínica no hospital, ela difere um pouco da questão das psicoterapias, né, e do trabalho clínico. Não é que eu posso dizer clínico propriamente dito, porque é um trabalho clínico. Mas a gente não se propõe a fazer psicoterapia, né, ou psicanálise com os pacientes. Então, eu digo que a abordagem dos pacientes, principalmente os pacientes internados, e mesmo em ambulatório, o que a gente faz eu denomino de abordagem de condições subjetivas. E o quanto essas condições subjetivas estão interferindo no processo do adoecer e também no processo de adesão ao tratamento. Se a gente pensar a prática clínica no hospital, né, o nosso trabalho, obedecendo seguindo a ética da psicanálise, difere um tanto da ética médica. E o que marca a diferença da nossa prática, a gente pode pensar que a prática clínica, ela não está distante, né, de um processo de investigação. Parece que clínica e investigação caminham um tanto quanto juntos, e de uma relação ao saber. Quer dizer, o que se sabe, né, sobre aquilo que se faz, e o que se sabe daquele com quem a gente está trabalhando. Então, aí difere um pouco da questão da medicina, né? Que a medicina atua diretamente com o seu saber. O saber sobre o corpo, sobre a anatomia, sobre a fisiologia desse corpo, sobre as doenças, né? O que caracteriza as doenças, que são conjuntos de sinais, é um conjunto de sinais, os sintomas manifestos no corpo. E enquanto que a ética da psicanálise vai abrir mão do saber para dar lugar à verdade do sujeito, né? Para que cada um possa produzir algo sobre si, é um saber sobre si, né? Sobre o sujeito. Enquanto que na medicina o médico vai atuar com o seu saber para diagnosticar, para medicar. Eu vou aprofundar um pouquinho mais adiante essas diferenças aí das duas clínicas, né? Da clínica médica e da clínica que a gente, enquanto psicólogos, exerce no hospital, tendo um referencial psicanalítico. A pesquisa, então nós temos o momento da prática clínica. O momento da pesquisa parece que é um momento de formalização do ponto de vista da teoria. Né? Quer dizer, você está atendendo um paciente, quer dizer, não é um, né? No hospital a gente tem a chance de atender muitos pacientes, né? Que estão submetidos na mesma condição, portadores de uma mesma doença,
e a gente acaba assim pensando algo que se repete da subjetividade de cada um, ou algo que vem se repetindo no discurso desses pacientes. E chega um ponto que a gente diz, opa, acho que isso que eu estou observando está na hora de formalizar do ponto de vista teórico. E essa formalização do ponto de vista teórico, ela também, por outro lado, não está distanciada da prática. Porque quando se faz pesquisa e pesquisa clínica, a gente não pode perder de vista que o alvo é a gente estar melhorando e estar especializando cada vez mais a forma da prática clínica. Isso para a psicanálise é um problema, a gente até foge um pouco da psicanálise, né? Mas também a gente vai desenvolver isso um pouco mais. Então, o importante é saber que a pesquisa clínica, ela nasce da prática clínica, uma formalização do ponto de vista da teoria, mas que não se distancia da possibilidade da prática, de melhorar essa prática clínica. E o que a gente está falando, né, o nosso ponto de partida é Freud, 1912, um texto muito bonito, que é Conselhos aos Médicos que exercem a psicanálise, onde ele diz que a coincidência da investigação com o tratamento é um dos títulos de glória do trabalho psicanalítico. Mas a partir de certo ponto, a técnica que serve à primeira se opõe ao segundo. Então a clínica e a investigação andam juntos. E eu acho que, na questão de um diagnóstico, isso aí está junto, tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista da nossa prática. Né? Só que chega um ponto que essas clínicas se diferenciam, e o que vai fazer essa diferença é exatamente uma relação ao saber, né? E, por outro lado, parece que existe uma distância bem grande entre o momento da clínica e o momento da pesquisa. Mesmo que essa pesquisa seja feita a partir da assistência, do atendimento clínico, né, e de um espaço de escuta, principalmente tratando-se da pesquisa qualitativa. Então, a abordagem das condições subjetivas na instituição hospital, ela consiste num método de avaliação terapêutica. E é interessante porque os outros serviços não médicos, pelo menos no organograma do HC, eles se situavam como métodos complementares de avaliação e terapêutica. Só que a questão do nosso trabalho enquanto complementariedade do trabalho médico é algo que é questionável. Né? Quer dizer, trabalha-se junto, trabalha-se com o mesmo paciente, no entanto, as éticas são bem distintas e os objetos de trabalho são outros. Né? Quando um está voltado principalmente para o corpo e as alterações anatômicas e fisiológicas, e onde a subjetividade não é considerada, está para além, né, da ciência, é onde a gente entra com a nossa prática, que é exatamente a abordagem da subjetividade. E, então, a investigação e o tratamento coincidem, né, a questão da gente oferecer a escuta para esses pacientes, quer dizer, o que eles têm a nos dizer sobre eles, não necessariamente sobre a doença, ou sobre como estão vivenciando a internação, mas, enfim, o que estão pensando? Né? O que estão esperando disso tudo, quais são as expectativas? Então, se oferece esse espaço de abordagem da subjetividade, que a medicina não cuida disso. Quem é responsável por isso somos nós, os psicólogos. E se a gente começa a oferecer entrevistas para esse paciente, assim como a gente começa a trabalhar com pacientes que nos procuram no consultório, né, a nossa prática é através de entrevistas, e se no consultório a gente tem uma perspectiva de uma possibilidade de aprofundar mais esse trabalho a longo prazo, mas isso é só uma perspectiva, porque garantias não se tem, né? seja mesmo no consultório, que isso venha acontecer. Mas o esperado é o seguinte, que a partir da queixa, do motivo da procura,
o paciente possa poder se implicar e passar a se questionar, a querer saber algo de por que isso acontece com ele, por exemplo. Né? E já no caso da pesquisa, quem tem uma questão formulada em relação à prática clínica é o pesquisador. Então é aí que acho que está a grande diferença entre a clínica e a investigação. O que não quer dizer que através da investigação e da pesquisa a gente também possa oferecer um lugar de escuta, né? E assim como durante a avaliação, né, o atendimento clínico, a gente também atua até certo ponto com uma curiosidade, né, com querer saber do paciente, mas ele também tem que querer saber disso. Então eu trouxe aqui para vocês um pouco da diferença, né, entre o que faz a psicologia e o que faz o médico psicólogo. Então, o objeto de investigação da psicologia é a subjetividade e a história de vida. O objeto de investigação da medicina são os sintomas orgânicos e as doenças orgânicas. Também a escuta do paciente, ela está voltada para a avaliação de afetos, de estados afetivos, né? Porque esses estados afetivos são os que pedem descarga no corpo e que afetam diretamente a fisiologia do organismo. Então, por exemplo, se tratando da doença arterial coronariana, a depressão, que vem sempre associada, ela pode ser considerada tanto um fator predisponente para adoecer, como também pode ser considerada um marcador da doença. O que isso quer dizer? Porque a questão da depressão afeta diretamente o sistema imunológico e a doença arterial coronariana é tratada como um processo inflamatório. Né? Então, ela também pode ser marcadora. Né? O DSM-4, né? Não sei se está valendo ainda. Está ainda? Então, ele também traz, por exemplo, a questão da depressão como a depressão devido a uma condição médica. Né? E isso quer dizer o quê? Algumas viroses, alguns tipos de câncer, problemas de tireoide, principalmente hipotireoidismo, são questões orgânicas que, do ponto de vista fenomenológico, elas apontam para um quadro de depressão. Então vejam que a questão da depressão não é tão simples um diagnóstico. Né? No caso, a minha tese, o meu trabalho, eu avancei um pouquinho no que pode vir ajudar nesse diagnóstico, que é uma compreensão de que em toda depressão existe um estado de luto não elaborado. Então existe uma vivência de perdas, que também vou desenvolver mais depois. Né? E que do ponto de vista fenomenológico, alguém que perdeu uma pessoa ontem, né? Ou às vezes uma que perdeu uma pessoa há 10 anos, o quadro é praticamente o mesmo. Então a importância da gente não se basear só na questão fenomenológica dos sintomas manifestos, mas também o cuidado pela abordagem das condições subjetivas e os aspectos psicodinâmicos. Né? Então, enquanto a gente também vai estar voltado para a questão desses afetos e principalmente a angústia, né, que pede descarga no corpo, e isso vai intervir no estado clínico do paciente, e é por aí que o psíquico interfere no adoecer, a medicina vai estar olhando para o corpo e as alterações fisiológicas e anatômicas desse corpo. E algumas dessas alterações podem se dar também, né, ou a questão psíquica pode vir a estar acrescentando aí uma alteração, por exemplo, uma taquicardia devido a uma angústia, né,
uma certa arritmia, né, que não quer dizer que não tem que ser investigado do ponto de vista orgânico, mas pode estar interferindo aí também nesse sentido que o psíquico vai fazer, vai estar interferindo nesse corpo, né, nesse organismo. Então, enquanto a psicologia vai investigar a relação entre a subjetividade, os eventos significativos de história de vida, as reações psicológicas e também a manifestação de doenças, né, porque uma certa doença eclode num determinado momento da vida e não em outro. Por que você sofreu um infarto no ano de 1983, né, e não antes? Quer dizer, tem sempre algo da condição de vida como fator predisponente ou predispondo à manifestação de uma doença, né, ou de uma crise. A medicina vai estar voltada para conhecer o tratamento das doenças, né? Enquanto a gente vai estar... Bom, acho que eu estou muito repetitivo, já falei disso, podemos ir para frente. Então, um dos objetivos da abordagem psicológica, que pode ser como que o paciente venha significar essa vivência, a internação, o tratamento, até o procedimento médico, enfim, o que está ocorrendo com ele, né, naquele momento, e que enquanto a gente vai tentar buscar conhecer o que ele tem a nos dizer sobre isso, como ele significa, né, tudo isso, a proposta da medicina a cura ali, é a extinção, né, dos sintomas, dos sintomas do corpo. Exatamente porque a subjetividade não está implicada aí. Então, quando vai se preocupar com a cura da doença, né, a gente pode se preocupar com a elaboração de uma crise psicossocial. Uma internação no hospital muitas vezes é equivalente, né, e, quem sabe, posteriormente até indicar um tratamento como uma psicoterapia ou uma análise. Por isso que é importante que o psicólogo no hospital, paralelamente ao atendimento em unidade de internação, tenha sempre a possibilidade de oferecer a continuidade após alta a nível ambulatorial. Não tem que ser com o próprio profissional nem na própria instituição, pode ser encaminhado, mas é preferível que isso se dê com o mesmo profissional e na própria instituição. Então, o nosso trabalho no hospital partiu do princípio que a gente começou a considerar a internação como uma situação de risco psíquico. E hoje a gente diz, né, que a internação, enquanto risco psíquico, o risco psíquico implicado aí, a gente pode denominar que é uma situação de estresse, ou uma crise psicossocial, ou uma vivência de perdas. A gente considera equivalentes estresse, vivência de perdas ou crise psicossocial. E passa a ser um evento significativo de história de vida. Uma internação, uma cirurgia cardíaca, ou mesmo ter sofrido um infarto, né? E por que é um evento significativo? A gente considera que é significativo, em primeiro lugar, porque se caracteriza por uma ruptura com o cotidiano ou com o curso da vida. Então, exige um processo de adaptação a uma nova condição de vida, né? De estar, muitas vezes, diante do novo e do desconhecido. Muitos pacientes se internam a primeira vez, né? Depois parece que tem uma história de idas e vindas, né? Parece que quem faz uma cirurgia de troca de válvula, daqui a 10 anos vai ter que se submeter a outro. Mas é tudo um processo, é sempre uma nova experiência, né? E algo desconhecido. Além do procedimento do corpo, durante a internação, existe a situação de espera de resultados de exame e espera da própria cirurgia. Geralmente o paciente fica um bom tempo internado até vir a realizar a cirurgia. Principalmente as cirurgias eletivas, né? E o risco de vida que está implicado aí, né? Quem está doente e está no hospital,
quando a gente está levando a vida aqui, mesmo que não tenha a questão da representação da morte, da própria morte, menos ainda, a gente sabe que vai morrer, mas a gente não se preocupa com isso. Né? Parece que num hospital isso retorna essa preocupação e a possibilidade da morte, parece que é algo que se faz presente, que se presentifica. E as consequências também da possibilidade da morte. Né? E também, nesse sentido, ele vai ser um desencadeante de perdas. Essa própria ruptura aí, né? Da internação, de alguma coisa. Então, trouxe para vocês um pouquinho do histórico do desenvolvimento do nosso trabalho e como que a gente chegou na pesquisa. Então, em 1991, a gente considerando a internação como situação de risco psíquico, a gente se propôs a ouvir o que cada paciente tinha a nos dizer sobre essa situação. Certo? E também, por que nesse momento estava internado ali. Né? Mas esse já foi um outro passo. O primeiro passo foi realmente querer saber o que cada um tinha a nos dizer, e esse trabalho começou como uma rotina que a gente estabeleceu no pré- e pós-operatório de cirurgia cardíaca. Cirurgias de troca de válvula e de revascularização do miocárdio. E qual a surpresa que muitos desses pacientes, né, falando da vida, relatavam muitos eventos significativos. E eventos significativos de perdas, como separação conjugal, filhos que saem de casa, morte de familiar. Então foi por aí que a gente começou a perceber que tinha algum evento significativo de ordem psicossocial que sempre precedia essa internação. Daí começamos a perguntar, a formalizar, por que agora, se aconteceu algo de diferente na história de vida dessa pessoa antes dele chegar no hospital, ou antes dele infartar, ou antes de ter esse diagnóstico, ou de ter sido identificada a necessidade de submeter uma cirurgia. Então, nós começamos a estabelecer algumas perguntas chaves durante essa escuta. E aconteceu algo de diferente na sua vida, algo que mudou sua vida? Né? E daí, a partir de 2004, que foi antes disso até, a partir de 2001, 2002, nós começamos a perceber que muitos desses pacientes apresentavam um estado de luto. E daí nós começamos a ver, a identificar que durante a internação, né, aquele risco psíquico consistia numa vivência de perdas. E que a gente considera que o nosso trabalho hoje de avaliação e acompanhamento é de investigação dessa categoria vivência de perdas na história de vida desse paciente. E junto com isso a gente dá espaço, quer dizer, não é uma coisa objetiva, a gente não tem um questionário onde se responde sim ou não. Por exemplo, os questionários de estresse, né, tem alguns questionários que eles apresentam uma lista de acontecimentos e o paciente tem que responder se esses acontecimentos aconteceram ou não no decorrer da sua história de vida. A gente investiga esses acontecimentos junto com o paciente, através do que ele lembra. Então, ele nos traz aqueles eventos que foram mais significativos, que mais afetaram a sua subjetividade. E, consequentemente, a gente também tem que dar espaço para ouvir o que mais ele tem para dizer sobre isso. Certo? Então, nesse aí que a clínica e a investigação caminham juntos. Quando a gente está falando em pesquisa, lembra que lá no começo eu falei da questão da prática clínica, né, e da pesquisa. E que a clínica e que a pesquisa ela é uma formalização teórica, até certo ponto, da prática clínica.
mas que também ela não se afasta da questão prática. Então, no hospital, o que nos exige, e a gente acaba formulando a partir das pesquisas, são os protocolos. Né? Então, por exemplo, investigar a categoria vivência de perdas, isso pode se transformar num protocolo. E até certo ponto se transformou, o que não é um protocolo muito grande, com muitas questões minuciosas. Mas a partir do momento que eu me proponho a trabalhar com algumas perguntas chaves, eu chamo isso de protocolo. Porque eu estou formalizando uma forma de atender esses pacientes. E aí a clínica e a investigação estão muito próximas. Né? E eu lembro do falecido professor Danton Achalones, que falou, cadê quando eu fui entregar o resultado da minha primeira pesquisa dele? Eu falei, cadê o protocolo? Eu falei, que protocolo? Posso elaborar. Ah, se você fez pesquisa e não fez protocolo, então não adiantou nada na sua pesquisa. Esse é o pensamento realmente da medicina, né? Porque a pesquisa clínica na medicina, e a gente está pegando carona por aí. A pesquisa clínica, ela visa avanço nas formas de tratamento. E aí eu já não sei se é tanto um avanço na forma de tratamento ou como é uma adaptação que a gente faz com esses protocolos para investigar condições subjetivas que a gente aprendeu ou identificou como prioritário de ser averiguado nessa circunstância de internação, né, ou pré-operatório e de doença crônica. Não sei se ficou claro. E com a questão do protocolo, então a gente está exemplificando aquilo que a gente tanto marcou, né, no começo da fala, da questão da clínica e da pesquisa. Bom, então a gente tem hoje que a vivência de perdas é um fator psicológico predisponente ao adoecer. Então, se você me disser, a ansiedade predispõe ao adoecer. Predispõe. O estresse predispõe ao adoecer. Predispõe. Mas a gente tem que saber o que é o estresse em cada caso. Né? E essa palavrinha estresse é uma palavra que nasceu da medicina, né? Quem introduziu isso foi um médico endocrinologista, e atualmente o estresse é tratado como uma estrutura. O que é essa estrutura? Quer dizer, acho que a primeira vez que Seelig usou o termo estresse, ele percebeu alterações fisiológicas que não eram decorrentes de problemas anatômicos. Né? Então, muitos estudos do estresse até hoje, alguns eles vêm enfatizando as alterações fisiológicas no corpo. Alguns dão mais ênfase aos estressores, que é o fator ambiental, e muitos poucos aos aspectos psíquicos. E como é que cada um interpreta esse estressor. Né? Então, a estrutura do estresse, ela obedece assim, ao estressor, o tempo de duração que você está exposto a esse estressor, né? As consequências, como você interpreta, está submetido a isso, né? Está nessa situação, e quais são as alterações fisiológicas decorrentes. Fisiológicas e psíquicas também. Bom, então a gente tem que a categoria vivência de perdas é o que deve ser investigado na área da saúde, não só na cardiologia, e não só no hospital. É um fator psicológico predisponente ao adoecer. E essa categoria obedece essa estrutura do estresse que eu acabei de descrever para vocês. Então, é essa parte que dá ocorrência de eventos significativos, um ou mais eventos, e não é simplesmente um evento para se tornar significativo. Ele tem que afetar a subjetividade, ele tem que afetar o ser na sua falta, na sua carência, para ser um evento significativo. E por aí ele vai marcar uma ruptura, né, com o cotidiano.
e implica uma adaptação a uma nova condição de vida. Toda situação de adaptação e de mudança implica em perda. E, nesse sentido, implica num trabalho de luto, de elaboração de uma perda. Mesmo em situações positivas, consideradas positivas, né? Do ponto de vista psicossocial, como gestação, formatura, né? Aposentadoria, né? São situações que marcam mudanças e que podem ser desencadeantes de crise psicossocial, de situação de estresse, e são consideradas situações de vivência de perdas, porque implicam principalmente numa adaptação a uma nova condição de vida. Então, veja, uma definição básica do estresse é síndrome geral de adaptação. Como o estresse por si só também não diz nada, né, a gente está dizendo que quando a gente perde alguma coisa, ou quando está atravessando uma situação de mudança, de adaptação a uma nova condição de vida, e isso pode ser ir para os Estados Unidos morar lá, pode ser uma doença crônica, uma nova condição de vida que se impõe para você de alguma forma. Aí tem uma crise psicossocial, uma vivência de perdas ou uma situação de estresse. E isso pode ser elaborado de alguma forma, ou não. O que a gente tem observado nos pacientes que a gente atende na cardiologia é que eles não elaboram o luto. Então o problema não é o luto, o problema é que não se consegue fazer o luto. Quando não se consegue, não se tem condição subjetiva para se adaptar a essa nova condição de vida. Né? O luto não é realizado, as perdas não são elaboradas. Aí sim nós temos um fator predisponente do adoecimento. E durante o luto é quando são manifestas as reações psicológicas, como ansiedade, depressão e outras, né? Parques descreve, tem uma tabelinha com um monte de reações. É raiva, é negação, é o ódio, é sei lá o quê, durante o processo de luto, que foi observando. A gente tem observado que é mais frequente a manifestação da ansiedade, frente à possibilidade de vir ocorrer uma perda, né, diante de uma situação de desamparo, como é, por exemplo, o pré-operatório de cirurgia cardíaca, né, ou a depressão, né, que é o efeito manifesto de um estado de luto, do ponto de vista psíquico. E são essas reações psicológicas que vão interferir diretamente nas alterações fisiológicas que têm a ver com a adoecer. Então, veja, a categoria vivência de perdas é algo que acompanha mais ou menos a teoria do desenvolvimento da teoria do estresse, né? E acho que é responsabilidade nossa estar especificando no meio médico, né, o que vem a ser esse estresse, e um pouco além, o que chega a ser o estresse em cada um dos pacientes. Se está atravessando por uma perda, se está vivendo uma crise psicossocial ou não. A gente também não pode generalizar, né? Então, no meu trabalho, eu observei com pacientes internados devido à doença arterial coronariana, quer dizer, ou porque sofreram um infarto, ou tiveram crise de angina aguda, 66% apresentaram estado de luto. Então, veja, é um número significativo. E isso numa amostra que era uma amostra pequena, de 50 pacientes. Quanto maior a amostra, aumenta esse percentual. E isso a gente está no campo da pesquisa quantitativa, e não é mais a pesquisa qualitativa, que é a ênfase que eu estava dando na minha fala, aproximando a clínica e a investigação. Então, vou falar um pouquinho das pesquisas que a gente vem fazendo, né, que a gente fez até agora. Então, a primeira pesquisa foi a vivência de perdas e cirurgias cardíacas. Uma amostra bem pequena, foi uma pesquisa qualitativa, e eram 22 pacientes
e desses 22 pacientes, acho que 55% estavam atravessando por vivência de perdas e estado de luto, né? A tese do doutorado terminei em 2008, foi vivência de perdas, relação entre eventos significativos como de depressão em pacientes internados com doença arterial coronariana, onde a gente apontou a significância entre a depressão e o estado de luto. Quer dizer, não é todo mundo que está atravessando por um luto que está em depressão, mas todo mundo que está em depressão tem um luto não elaborado, apresenta o estado de luto. 66% dessa amostra de 50 pacientes apresentavam estado de luto e a maioria, a depressão, ela é mais frequente em mulheres. Também foi um dado que essa pesquisa nos trouxe. E das pesquisas em curso, né, quer dizer, já passamos da coleta de dados, estamos agora elaborando, escrevendo artigo. Uma delas é a vivência de perdas e feminilidade, exatamente partindo desse resultado de por que é que a frequência da depressão é maior em mulheres. A pesquisa do doutorado foi uma pesquisa quali e quantitativa, né? E tem um artigo que está publicado nos arquivos brasileiros de cardiologia. Porque dentro da medicina, se você não trabalhar a questão quantitativa, não é pesquisa. Né? Tem que ter tabela, tem que ter gráfico, tem que ter porcentagem, tem que ter estatística. Se não tem isso, não é pesquisa. É especulação. Então, a vivência de perdas e feminilidade em mulheres com DAC é uma pesquisa qualitativa, né? E a gente não escreveu ainda, eu fiz em colaboração com a Mariana Yuger, no primeiro ano como voluntária, após a residência dela, e um dos resultados que a gente vem encontrando é o seguinte, que a maioria dessas 5 pacientes, né, que foram sujeitos da pesquisa, elas têm problemas de relacionamento com a mulher, com a mãe, quer dizer, com a feminilidade. Engravidaram na adolescência, né? Tem histórico de abandono, enfim, não lembro que outra característica mais, mas isso foi uma das coisas que chamou a atenção. A outra pesquisa é quantitativa, é vivência de perdas em diabetes e hipertensão, porque vocês sabem que a diabetes e a hipertensão são considerados fatores de risco, né, para as doenças cardiovasculares. E outras doenças também. Então, nós também vamos investigar a categoria vivência de perda nessas doenças, que são doenças de base, pelo menos na área cardiovascular, são fatores de risco. E eu não lembro do resultado agora, não sei que deu significância na questão da diabetes, assim como deu significância na questão do diabetes e da depressão, a outra pesquisa. E na hipertensão também, todos tinham um histórico de um evento significativo ocorrido antes da manifestação das alterações da hipertensão arterial sistêmica. Uma outra pesquisa que está sendo feita também qualitativa são os efeitos psicológicos do diagnóstico de insuficiência cardíaca, que é onde a gente está formalizando que os efeitos psicológicos a partir da insuficiência cardíaca não se deram a partir da insuficiência cardíaca. Eles já pré-existiam. Eles se deram a partir da ocorrência de eventos significativos e que para o paciente se repete com a manifestação da insuficiência cardíaca. E uma outra subjetividade e vivência de perdas na internação, onde a gente também está buscando comparar as reações, né, durante a internação e se elas se devem até certo ponto a eventos da internação ou realmente a eventos psicossociais de história de vida. Então veja, a gente está tentando através dessa pesquisa formalizar
como a gente vem entendendo e como a gente vem fazendo o nosso trabalho no hospital. E acho que era isso que eu tinha para transmitir hoje para vocês. Tá? Obrigada. Para dar continuidade à nossa mesa, eu chamo agora a psicóloga Juliane Jequelin, que é psicóloga, é coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Infantil Valdemar Monastir, especialista em concepção sistêmica pela Universidade Positivo e especializando em psicologia hospitalar pelas faculdades Pequeno Príncipe. Bem, então, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Conselho Regional de Psicologia, por hoje estar aqui. Bem, então, como a Carolina já me apresentou, né, eu vou apresentar inicialmente um pouquinho do... Eu vou apresentar rapidamente a instituição onde eu trabalho, né, e com base na minha prática lá, como psicólogo hospitalar, nós desenvolvemos algumas atividades de pesquisa, então eu vou estar focando nesse aspecto. Bem, o Hospital Infantil Valdemar Monastir, ele é um hospital geral do estado, né, do Paraná. 100% dos nossos leitos são do SUS. Atendemos crianças de 0 a 18 anos. O hospital fica localizado em Campo Largo. Ele tem capacidade para 140 leitos, mas atualmente ele não funciona na sua totalidade. É um hospital novo, ele foi inaugurado em dezembro de 2009, então tem muita coisa ainda que está sendo construída. Né? Lá no hospital nós temos uma UTI neonatal, pediátrica, leitos de enfermaria clínica e cirúrgica e atendimento ambulatorial médico e multiprofissional. A equipe de psicologia, atualmente, ela está composta por 3 psicólogas. Mas na pesquisa, as questões que eu vou apresentar foram vivências, na época nós estávamos em 5. Tá? E o serviço de psicologia atua nos leitos de internação e também em alguns ambulatórios multiprofissionais específicos que nós temos lá no hospital. Bem, então, acho que precisamos começar a pensar o hospital como um lugar para se fazer pesquisa. No entanto, acho que a gente também precisa pensar que não é o lugar que vai conduzir a pesquisa, mas é o pesquisador dentro de um lugar que vai descobrir o espaço para a pesquisa. Acho que é importante a gente pensar o quanto que é a partir das nossas vivências, das nossas experiências, dos nossos questionamentos, das nossas observações, que a gente vai poder começar a formular uma pergunta de pesquisa para aí poder pensar e investigar. Né? Então, a pesquisa, ela é como um exercício de reflexão. E é a partir lá da minha vivência, se eu estou dentro do hospital, seja na UTI, na neonatal, no ambulatório, é a partir daí que eu vou começar a pensar em algumas reflexões para poder, a partir daí, para poder pensar na pesquisa. Então, acredito que é o lugar da experiência que vai precisar conduzir a pesquisa. Acho que a Raquel trouxe isso, né, a partir aí da vivência dela. Bem, um outro aspecto que acho que a gente também precisa levar em consideração é que nós psicólogos ainda temos uma formação um tanto deficitária em relação à participação em pesquisas, principalmente pesquisas desvinculadas à academia. Né? Acho que nos últimos anos isso tem melhorado muito, mas acredito que ainda é uma realidade da nossa profissão. Né? Às vezes a gente observa colegas de outras áreas da saúde que pesquisam, que publicam, que escrevem, e nós, na área da psicologia, muitas vezes acabamos nos acomodando um pouquinho em relação a isso. Acho que a nossa formação, né, talvez precisaria ter um olhar um pouco mais voltado para esse aspecto. Um outro ponto é a pesquisa e a prática
prática não estão separadas, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho a ideia de que a pesquisa só está na academia, só está nas universidades. Acho que a prática, ela nos traz muitas questões que podem ser buscadas e tentadas responder aí com a pesquisa. Vejo que, claro, para a gente fazer pesquisa, a gente precisa ter uma motivação aí pessoal, um desejo, né, pessoal. Mas o quanto que a gente também pode contribuir para o desenvolvimento da nossa prática profissional lá dentro do hospital. Acho que a Raquel falou ali um pouquinho de protocolos, né, a própria experiência que ela trouxe da pesquisa que ela desenvolveu lá no HC. Vejo que a gente desenvolver pesquisa dentro do hospital nos dá subsídio para a nossa atuação profissional, seja no atendimento direto ao paciente, ao familiar, seja na sistematização do serviço de psicologia, na elaboração de protocolos de atendimento, ou mesmo na investigação clínica. Então, o quanto que isso traz benefícios para o paciente, para a família, para a instituição. Então, a gente precisa, sim, perceber e ver o quanto a pesquisa e a prática, elas estão ligadas, elas estão juntinhas. Né? E também o quanto que existe a necessidade de a gente demonstrar a evidência dos nossos resultados, das nossas intervenções psicológicas. O hospital é um ambiente médico, né? E como a Raquel falou, os médicos querem lá tabelas, quadros, porcentagem, quantidade, né? Então, no hospital nós somos parte da equipe multiprofissional. E o tempo todo a gente precisa, de alguma forma, comunicar as informações dos nossos atendimentos e saber, de alguma forma, conduzir pesquisas também, né? Para poder demonstrar as evidências do nosso trabalho dentro da instituição. Bem, então no hospital onde eu trabalho, no ano de 2011, o hospital propiciou aos funcionários, né, um curso de incentivo à pesquisa. Foi um curso, né, de 12 horas, mas em que foram trabalhadas algumas questões relacionadas à metodologia, e nós fomos incentivados a fazer relatos de experiência, a elaborar projetos de pesquisa e, consequentemente, desenvolver essas pesquisas. Era uma atividade que envolvia toda a equipe multiprofissional. Então, muitos desses trabalhos, eles aconteceram com a equipe, né? Inclusive os trabalhos da psicologia que a gente desenvolveu. Não foi só a psicologia, né? Tinha uma tutora, uma orientadora, mas a gente acabou desenvolvendo projetos que envolviam outras especialidades também. Bem, para fazer pesquisa, né, acho que um primeiro aspecto a gente precisa considerar as resoluções que estabelecem as diretrizes e as normas envolvendo a pesquisa e essas resoluções. Então, a pesquisa com seres humanos, né, num dos artigos da Resolução 466, aponta que aquela individual ou coletivamente envolve o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Então, nós psicólogos, a gente precisa pensar que os dados de uma entrevista, o relato de um caso clínico, ou mesmo dados prontuários, são pesquisas com seres humanos, né? Porque está envolvendo dados de uma pessoa. Então, a resolução precisa ser levada em conta, e eu acho que são resoluções bem completas, que abordam também a questão, né, de projetos, de termo de consentimento livre e esclarecido, do próprio funcionamento dos comitês de ética. Então, lá no hospital, nós não temos um comitê de ética, mas como é um hospital do Estado, o Hospital do Trabalhador tem, então todos os projetos que foram desenvolvidos lá foram encaminhados
para o Hospital do Trabalhador, para serem aprovados, enfim, a gente poder desenvolver as pesquisas. Então, o quanto que é importante, né, a gente lá na prática poder levar em conta aí esses aspectos. E as resoluções também apontam a eticidade da pesquisa, né, levando em consideração os princípios da bioética, que é o respeito à autonomia da pessoa. O que seria isso? A pessoa não ser coagida a participar da pesquisa. Ela poder ter a liberdade de escolher se quer, se deseja, se sente em condições de participar da pesquisa ou não. A não maleficência, que é minimizar ao máximo os riscos que uma pesquisa pode proporcionar ao ser humano, porque uma pesquisa com os seres humanos envolve um risco, por menor que seja. Então, o pesquisador precisa ter essa consciência e a pessoa que vai participar da pesquisa também será avisada, né, dos possíveis riscos, né, e se ocorrerem, que ações e intervenção serão feitas nesse sentido. A beneficência, né, que é visar o bem, né, que benefícios poderão ocorrer com a pesquisa. E a justiça e equidade, que é poder levar em consideração as diferenças e as igualdades. Qual é a relevância social da pesquisa e tratar aí, né, as pessoas que de alguma forma, os iguais como iguais e aqueles que de repente têm alguma necessidade, respeitando aí essa necessidade e as diferenças. Bem, no nosso serviço, né, durante esse tempo, nós realizamos 2 relatos de experiência e 2 pesquisas que nós concluímos. Eu não participei diretamente de todos esses relatos, essas experiências, mas de 2 deles, sim. Então, a gente sistematizou, né, fez a sistematização inicial do protocolo de acolhimento às famílias em unidade de terapia intensiva pediátrica, uma experiência de humanização. Então, nós, junto com a equipe de enfermagem da unidade, nós conseguimos descrever esse protocolo, né, promovendo a interdisciplinaridade, né, e aí apresentamos também esse trabalho já em congresso, né, podendo aí divulgar. E o atendimento psicológico pré-cirúrgico, que foram algumas reflexões sobre a importância do atendimento no pré-cirúrgico das crianças e das famílias. Né? Enfim, o atendimento psicológico com as crianças iam para a cirurgia, né? Mas o atendimento era realizado com a criança e com a família. E foi o relato de caso. Em relação às pesquisas, né, a gente desenvolveu 2 pesquisas. Uma delas foi a percepção do acompanhante sobre a criança entubada em UTI pediátrica, que tinha como objetivo descrever a percepção do acompanhante para promover práticas humanizadoras nos ambientes de UTI. E essa foi uma questão que foi a partir da nossa vivência, da nossa observação, que a gente se questionou. Mas peraí, o que é que esses pais, esses acompanhantes pensam a respeito da intubação? Até porque é um momento bem significativo durante a hospitalização, né? Quando às vezes o médico diz, nossa, tem que intubar, a família toma um susto, né? Então, o que é que perpassa, o que é que as famílias percebem em relação a isso? E esse também é um trabalho que a gente conseguiu apresentar em congresso e está para ser publicado. E uma outra pesquisa é a atuação interdisciplinar, a avaliação do trabalho multiprofissional no hospital infantil, que o objetivo era identificar os motivos que levam à participação ou não da equipe multiprofissional no trabalho interdisciplinar, para a gente poder buscar estratégias para o trabalho, né, para mobilizar e envolver mais as pessoas da equipe aí no trabalho. Bem, então, né, nós tivemos aí sim um incentivo da instituição, né, para desenvolver essas pesquisas, sistematizar esses protocolos.
mas percebemos e refletimos que os desafios são muitos para a gente desenvolver pesquisa no hospital. Então, eu tentei elencar alguns desafios aí. Acho que o primeiro deles é a rotina do psicólogo hospitalar. É uma rotina instável, que a gente está trabalhando com buscas ativas, com situações de urgência e emergência, encaminhamentos, com frequência a gente está realizando também, participando de reuniões de comissões, de reunião de equipes setoriais. Então é uma rotina assim, com muitas atividades, e às vezes, como eu digo, ela é muito inesperada, né? De repente lá um dia que a gente se programa, não, hoje eu vou coletar dados, hoje eu vou sentar no computador para escrever, e algo acontece no hospital e a gente vai atender, né? Então, conciliar essa rotina com elaboração de projeto, com coleta de dados, né, com trabalhar com os resultados e escrever a respeito da pesquisa, eu acho que isso já é um grande desafio, né, por conta da própria rotina do hospital. Um outro aspecto e desafio, né, é conciliar os horários da equipe envolvida na pesquisa. Como eu disse, as pesquisas que a gente desenvolveu não foram pesquisas que somente a psicologia estavam envolvidas. Geralmente a equipe da enfermagem também está. E a enfermagem ela tem um horário diferenciado no hospital. Eles trabalham por plantões, né? Então, o quanto é difícil a gente conseguir muitas vezes se reunir para poder sentar e para poder discutir a respeito, né, da pesquisa, enfim, do trabalho que estava aí sendo desenvolvido. Também os prazos a serem cumpridos. Claro, quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa, a gente tem um cronograma, a gente tem prazos para encaminhar resultados, né? E por conta de toda essa rotina, a gente precisou de bastante disciplina, persistência em relação a isso. Também nós tentamos nos policiar para realizar as pesquisas no horário de trabalho, né? Porque a gente acredita que, como eu falei no início, a pesquisa ela traz benefícios para o paciente, para a instituição, né? Então, o quanto que a gente, por mais que, claro, fizemos isso porque também tínhamos um desejo, mas o quanto que a gente tentou, né, e acho que conseguiu desenvolver isso dentro da nossa carga horária de trabalho, né, e tentar mostrar isso para os nossos coordenadores e superiores, a importância disso e dos benefícios que isso também traz para a instituição. Um desafio também é a questão das normas, dos comitês de ética, né, das normas de publicação. Isso é bastante trabalhoso, né? Não é algo que a gente faz rapidinho, que exige muita atenção, concentração, tempo, detalhe, né? Então, o quanto que dentro de toda essa rotina, isso também é um desafio. É necessário, é importante, precisamos de estudo, mas, de alguma forma, isso é desafiador. Além, né, do que eu já falei, o treino em pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está na universidade, a gente está no pique, né, para escrever, para fazer pesquisa, e quando a gente está na prática lá, é claro, a gente faz isso, mas de um jeito diferente, não é no mesmo ritmo da universidade, a gente precisa conciliar. Então, nós sentimos e discutimos isso enquanto equipe, o quanto que às vezes a gente demorava para escrever muito mais do que na época que nós estávamos na universidade, né? Às vezes a gente sentava no computador, articular algo, parecia que demorava muito mais, né? Por conta disso, o quanto que quando a gente se distancia um pouco, né, dessas atividades da academia e que são mais rotineiras e que a gente passa também a atender e ter as exigências da profissão,
a gente sentiu sim essa dificuldade, né? E o quanto que é necessário a gente não perder isso, a gente precisa ter que estar treinando isso para não perder e não se acomodar. Acho que também, pensando numa questão da experiência pessoal, acho que foi bastante rico. Pessoalmente, aprendemos, discutimos, nos unimos, acabamos conhecendo outras pessoas de outras especialidades, um conhecendo a profissão do outro. Acho que essa troca foi bem bacana, né? Então, a parceria com a equipe, a parceria também com o hospital, porque de alguma forma o hospital deu recurso e reconheceu a importância disso. E como eu falei, já acho que a Raquel também trouxe isso, né, de alguma forma, a necessidade que a gente tem de sistematizar a nossa prática, escrever. O psicólogo muitas vezes não escreve. Então, a partir dessas vivências, em pesquisa, a gente consegue sim escrever protocolos, e enfim, sistematizar aí o serviço. Então, acho que a questão acho que resumindo tudo isso que eu falei dos desafios, a persistência, né? A gente precisa ser persistente, precisa falar, precisa realmente querer. É possível, vejo que é possível, mas temos que ter persistência. E para concluir, acho que podemos pensar na questão da integração com a equipe. A nossa experiência em pesquisa trouxe essa maior integração, não só entre as psicólogas, mas as outras especialidades, como eu já falei. A construção do conhecimento, sim, esse conhecimento foi construído, a gente de alguma forma também pôde já divulgar em alguns locais e eventos, as nossas pesquisas, que os resultados, eles têm sim por objetivo melhoria no serviço, mudança de rotina, aperfeiçoamento da prática e benefício para o paciente, para a família e para a instituição. A atualização profissional, de alguma forma, isso nos obriga sim a parar, ter que ler, ter que estudar, a ir atrás. Também a parar e pensar sobre a nossa atuação enquanto psicólogo. Acho que isso é fundamental para o psicólogo hospitalar. Acho que a gente precisa ter muito cuidado para, em alguns momentos, não entrar nessa rotina tão atribulada e esquecer de parar e pensar em o que eu estou fazendo, como é que é isso. Também, essa experiência propiciou que a gente pudesse participar de alguns congressos, com o apoio, sim, do hospital, apresentar trabalhos e até publicar. Um aspecto importante, acho que é a importância de uma orientação. Nós tínhamos uma orientadora no hospital. Então, isso nos deu estímulo, ela mesma muitas vezes fazia algumas cobranças e que eram necessárias para que a gente pudesse, sim, dar conta do trabalho. O apoio do hospital, e a promoção da psicologia hospitalar. Acho que enquanto fazemos pesquisa e divulgamos isso, estamos promovendo a nossa profissão, e a área da psicologia hospitalar. Então, eu vejo que é muito importante a gente fazer pesquisa, mas com ética, baseado aí, sim, nas resoluções, enfim, no que nos dá subsídio para isso. E concluo que eu acho que é bem possível, sim, a gente fazer pesquisa dentro do hospital, com desafios, e precisamos, sim, de persistência, organização e disposição, que dá certo. Então, era isso. Obrigada. Eu trouxe a equipe atual do serviço, eu, a Maíra e a Suzana, elas tiveram participação aí também. Obrigada. Eu queria parabenizar a Juliane, pela apresentação dela.
e chamar a atenção assim para uma coisa, né? Parece que elas são meio heroínas, né? O tamanho do hospital, 3 psicólogos, ter que atender as urgências e ainda fazer pesquisa. E acho que você trouxe muito bem, que isso não é fácil nem é dado no primeiro momento. Quer dizer, é preciso ter um tempo de experiência, de prática acumulada, para você poder formular alguma coisa, até saber o que pesquisar, né? Mas, de qualquer maneira, acho que você chamou muito atenção para isso, porque realmente é muito difícil você estar na prática e fazer pesquisa. A gente no HC, que está no Hospital Escola, né, somos um serviço onde cada um está numa área, sempre contei com a colaboração de estagiários, né, e agora de residentes. Quer dizer, porque realmente a pesquisa toma muito tempo e mesmo assim não é fácil. Você até faz a pesquisa, mas na hora da elaboração, da escrita, você não dá conta. Você está na prática e fazendo isso ao mesmo tempo. Então eu queria te parabenizar, que você chamou bem a atenção para isso. E também você enfatizou que não está distante da prática a pesquisa, né? Então, vocês... Agradeço e acho que você trouxe isso de uma forma muito presente quando você falou da clínica, né? E o quanto que o nosso trabalho é um constante trabalho de investigação e pesquisa. Né? Aí acho que me fez pensar, né, o quanto que às vezes a gente não se dá conta disso e do valor que isso tem. Como formalizar isso na pesquisa? Exatamente. Boa noite, meu nome é Wilson. Eu tenho 2 perguntas para você, Juliana. Assim, como que se dá essa pesquisa, esse trabalho, embasando a pesquisa com a mãe, como você falou, a 0 a 18 anos, é feito esse trabalho com a mãe e com uma adolescente junto ao mesmo tempo, não sei se é uma terapia breve, como que vocês atuam? Ah, tá. Bem, o hospital, ele atende crianças de 0 a 18 anos, né? E nós atendemos as crianças e as famílias, né? Até porque, quando nós estamos falando de hospital infantil, não é só a criança, né? Mas são todos aqueles que estão ao redor dela, né? Que não são só os pais, né? Muitas vezes vem muita gente, né? Então, dependendo da situação, né, o enfoque maior é na atuação com a criança e dependendo da situação, o nosso enfoque maior vai ser a família. Apesar que isso está muito junto, né? Eu não enxergo como atender uma criança sem abordar, né, a família. Em relação à pesquisa, né, nós realizamos uma das pesquisas, ela foi realizada com as famílias, que eu citei, né, que foi a percepção que o acompanhante tem sobre a criança entubada. Então, nós realizamos, foi uma pesquisa qualitativa, nós realizamos entrevistas com os acompanhantes naquele momento, em determinada época, no hospital, né, tentando responder isso, qual é a percepção que eles tinham sobre a criança entubada. Então, não é que a gente... acho que talvez na tua pergunta, talvez no começo ali, quando eu falei do hospital, eu falei sobre a população, né, que a gente atende de 0 a 18 anos. Mas a pesquisa foi realizada com as famílias, com os acompanhantes. Seria isso, Wilson? Isso mesmo. Só outra pergunta. Por exemplo, essa grande população que vem do estado inteiro e às vezes de outros estados também. Então, o que acontece por encaminhamento? Às vezes essa família teve uma perda, ou não sei se vocês encaminham para o serviço de psicologia na cidade onde ela está. Como que se dá isso? Ou às vezes, independente do sucesso, mas como a Raquel falou, tem que ter uma continuidade desse atendimento para a família e para a criança, enfim. Vocês encaminham para o serviço da cidade um histórico, o que acontece? Como se dá esse caminho? Bem, o hospital atende crianças do estado do Paraná, tá? Não de outros estados. Como é um hospital estadual, né, tá focado nisso. E em relação aos encaminhamentos,
Não são todos os casos que a gente vai perceber a necessidade de encaminhar no pós-alta. Tá? Alguns sim, outros não. Como também não atendemos toda a população do hospital, né? Então, fazemos o encaminhamento, quando percebemos sim essa necessidade, para o município de origem. Contamos muitas vezes com o apoio do serviço social para isso, né? Que nos auxiliam muitas vezes, né? Em alguns casos. Então, aí a gente encaminha para os municípios, para dar continuidade no atendimento do outro. Queria acrescentar só alguma coisa na resposta da Juliane agora, pensando em tudo que a Raquel falou para a gente, dessa importância da continuidade do tratamento. Eu também trabalho num hospital público, né, no Hospital do Trabalhador, que também atende uma população do Estado. E, infelizmente, hoje em dia a gente vê essa dificuldade da gente não ter tempo suficiente, espaço suficiente para a gente fazer um ambulatório no próprio hospital. Então, hoje, não é o que a gente gostaria, mas os encaminhamentos são feitos de acordo com a rede de apoio. Então, se eu recebo uma mulher vítima de violência, por exemplo, tem toda uma rede envolvida nisso. Então, a gente já sabe exatamente para onde que a gente tem que encaminhar essa mulher, onde ela vai ser atendida. Se eu recebo um paciente com vítima de lesão medular, também tem uma rede que vai absorver essa demanda depois. Então, a gente sabe para onde encaminhar. Claro, tem alguns casos que a gente tem que encaminhar para a unidade básica de saúde, que é os casos gerais, que a gente acaba encaminhando para a unidade básica de saúde mesmo. Acho que também a maneira como é feito esse encaminhamento, né? Lá no hospital, a gente acaba muitas vezes telefonando lá para o município e tentando articular isso, para o paciente ficar o mínimo de tempo em espera ou aguardando. Então, a gente combina com a família e mesmo assim a gente liga, às vezes fala com um profissional referência lá. Tem casos que às vezes até, né, quando a gente diz, ai, que bom, né, o paciente já sai do hospital, ó, tua consulta, tua avaliação lá vai ser tal dia, tal hora, né, então são alguns casos que a gente vê, epa, que bom, a rede funcionou, né, mas infelizmente isso não ocorre em todos os casos. Acho que isso é um grande desafio para nós, né, que bom se a gente conseguisse que os pacientes já saíssem e dessem uma continuidade na sequência. Mas muitas vezes eles acabam tendo que esperar, enfim, nas filas de espera, né? Na maioria das vezes. Acho que também um outro aspecto, dependendo de onde esse paciente mora, a gente pode contar com as universidades. Às vezes a gente acaba encaminhando também, né, para que essa pessoa seja atendida o mais rápido. Queria comentar também o seguinte, às vezes o paciente é encaminhado, mas ele não quer ir. É verdade. Né? Então eu acho o seguinte, a gente faz a nossa parte, principalmente durante a internação, que é uma situação de avaliação e acompanhamento, né? E a partir disso, você pontua algumas questões que você sugere que seria interessante que ele fosse trabalhar isso ou desse continuidade, mas não é sempre o que quer. É uma minoria que chega aí para o ambulatório e procurar tratamento. Muito bem Uma lembrado. grande minoria. E dessa minoria que vem, é feita uma outra triagem, uma outra seleção daqueles que realmente permanecem em tratamento. Bem importante, porque ela citou a colocação. Não, é que as pessoas aí ficam vendidas, vêm para a imagem. Bem importante, acho que essa colocação da Raquel. Acho que a gente percebe isso muito na prática, né? E isso nos faz pensar, né, que nem todo mundo tem o desejo de fazer psicoterapia. Né? Às vezes a gente avalia essa necessidade e essa importância, mas aí é uma escolha de cada um. E se existisse tratamento, né, se todo mundo fosse buscar ajuda na hora que precisasse, eu fico pensando, será que teria tanta gente com problema cardiovascular, por exemplo? Né? A culpa é do colesterol, tudo bem, do sedentarismo, mas existe um outro campo, para além desse diretamente no orgânico e no fisiológico. Né? Uma turma da Facel aqui hoje. Bom, enquanto vocês pensam, então,
eu queria complementar algumas coisas que as colegas falaram e dar um pouquinho do meu ponto de vista aqui, escutando as duas falando, minha cabeça já, né, vai a mil, porque a gente percebe, quando a gente para escutar, que como a Juliane falou, a rotina de um psicólogo hospitalar é muito atribulada mesmo. Então a gente acaba não parando para pensar. E ouvindo a Raquel falar a peculiaridade do tratamento do paciente com doença coronária, né? A peculiaridade do tratamento de um paciente no hospital infantil. Então, quanto é amplo o trabalho da psicologia hospitalar? Meu trabalho é focado no trauma, então aqui temos 3 de áreas totalmente diferentes, especialidades distintas, e quanto é diferente o paciente de cada uma dessas especialidades, e quanto cada um desses assuntos merece um olhar, uma escuta e uma pesquisa. Então, como é importante a gente parar para pensar o que a gente está fazendo? Não simplesmente ir lá, atender e tchau, vou embora. Né? Parar e pensar, e ouvir, e olhar para o que a gente está fazendo e poder transmitir isso, e formar, gerar conhecimento, né? Produzir conhecimento, como é amplo o hospital. Eu acho que é uma pergunta que pode ser para as 3, eu acho que seria interessante se cada uma pudesse contribuir. O meu nome é Rael e como que vocês veem e como que vocês sentem os gestores vendo a pesquisa do trabalho de vocês? Me parece que não há muita atenção ou não há tanto nos desafios que tu disse, mas vocês acham que está havendo uma mudança, que os resultados, tanto direto quanto indireto da pesquisa, podem sim gerar uma receita e devem ter uma maior atenção? Vocês veem uma mudança dessa mentalidade ou ainda é muito incipiente? É uma coisa de poucos gestores que dão uma atenção para isso? Mais ou menos isso que eu queria ouvir que vocês comentassem. Bem, eu acho que a realidade que eu vivi lá no hospital, né, com a pesquisa, é uma realidade bem particular, né, porque não é todo hospital que vai oferecer um curso de incentivo à pesquisa, né. Então, dentro do hospital existe um núcleo de ensino e pesquisa, que de alguma forma estimula faz alguns treinamentos e estimula algumas ações nesse sentido, né, até em relação a incentivo, para muitas vezes eu particularmente, né, já fui para alguns congressos com apoio aí, fui apresentada em alguns trabalhos com o apoio, né, do hospital. Então, acho que existe, de alguma forma, esse apoio, né, mas isso não acho que é a realidade da grande maioria das instituições. Né? Acho que é um trabalho muito que a gente precisa mostrar para o gestor a importância e os resultados da pesquisa. E o que aquilo vai acrescentar de benefício para o paciente, para a família e para a instituição. Quais são os ganhos que eles vão ter com isso. Acho que, em resumo, assim, seria isso. Que foi até o que eu falei no início, que não tem a nossa motivação individual, mas é necessário também, não que não seja necessário, mas o quanto que a pesquisa traz um benefício para a prática. E isso precisa ser comunicado, isso precisa ser mostrado. Para a equipe também. Porque muitas vezes a equipe, a gente está trabalhando junto, mas a gente tem que o tempo todo estar mostrando qual é o nosso trabalho. Porque às vezes a equipe não sabe qual é o trabalho do psicólogo hospitalar. Né? Então a gente é um trabalho árduo nesse sentido. Então pensa-se da prática, das coisas do dia a dia, a gente tem que estar mostrando os resultados das nossas pesquisas, a gente também precisa mostrar. Até para sensibilizar e para que eles venham a incentivar mais ainda. Não conheço a realidade de outras instituições, não saberia te dizer, essa questão da mentalidade dos gestores, acho que isso varia muito de instituição para instituição. Acho que talvez tenha gestores que tenham, sim, uma visão mais aberta nesse sentido, outros talvez nem tanto. Acho que qual é a experiência que esses gestores também têm em pesquisa, enfim, qual o objetivo da instituição. Acho que tem muitos hospitais que estão vinculados a universidades, como o HC. Então, acho que isso é muito mais
presente, não me passa pela cabeça. Talvez seja uma representação minha, bem pessoal, né? Mas acho que daí talvez até esse incentivo seja muito maior do que hospitais que não têm essa vinculação com uma universidade. Maior ou não. Né? Depende muito da instituição, eu acredito mesmo, do objetivo, do foco da instituição. No hospital que eu trabalho, o incentivo, pelo menos para a pesquisa hospitalar, em psicologia hospitalar, ele é praticamente, não existe. Mas eu vejo, assim, de uma forma positiva, algumas pequenas mudanças que a gente já vem percebendo. A equipe percebeu o papel do psicólogo hospitalar. A equipe, de certa forma, eu estou pensando em fazer uma pesquisa, será que você me colaboraria comigo nessa pesquisa e convidar a gente para participar de outras pesquisas? E a gente falando do nosso trabalho, de uma pesquisa que estamos fazendo, e a equipe se envolver nisso, eu já acho um grande passo. Então, até chegar no gestor, tem que caminhar um pouco. Tem que caminhar por toda aquela equipe, né, de assistência primeiro. Depois, eu acho que isso acaba aparecendo para o gestor e começa a valorizar, né, o trabalho de pesquisa dentro do hospital. Olha, de novo tem aquela questão complexa, né? O que é a prática e o que é a pesquisa. O que é a vida acadêmica e o que é a prática clínica mesmo. Existe uma dicotomia. Fazer pesquisa vem romper um pouco com isso. Mas eu vejo assim que a pesquisa é muito incipiente. E que dirá, acho que em todas as áreas. Que dirá na área da psicologia, né? Por exemplo, o HC, nesses 21 anos que eu estou lá, os objetivos institucionais não mudaram. Sempre foram assistência, ensino e pesquisa. Mas a gente percebe que teve momentos que a ênfase era dada na assistência. Teve momentos que a ênfase passou a ser o ensino. Né? A pesquisa, não lembro de ter observado isso. Tem uma outra questão econômica que permeia a questão das pesquisas. Né? Tem muito dinheiro rolando aí para fazer pesquisa, não é no nosso caso. No nosso caso, o máximo que a gente consegue é quem sabe uma bolsa pelo CNPq. E para isso você tem que estar ligado à vida acadêmica. Eu, pelo menos, eu trabalho no hospital, mas o meu vínculo empregatício é com uma fundação, eu não sou da reitoria. Além das diferenças salariais, que isso está implicado, mas daí isso já é para mim, para os mesmos colegas que são da reitoria, nós não estamos ligados ao departamento de psicologia. Né? Porque o hospital está ligado ao setor de ciências da saúde. Né, que é a parte da formação médica. É aos poucos que as outras profissões estão entrando e que estão abrindo campo também para a formação, não só do médico. Né? E como ela trouxe, parece que é uma pesquisa na nossa área ainda está muito ao redor da questão médica. Agora, eu acho que não é para qualquer um fazer pesquisa, né? Por exemplo, no programa de residência existe uma exigência de pesquisa, eu sou contra isso, né? Já comentei em Corimu e em outras reuniões. Eu acho que é importante, assim, fazer um artigo, fazer um relatório do que foi a residência, do que chamou a atenção, do que é a prática, mas não sei se alguém que saiu da faculdade ontem, amanhã faz 6 meses de residência, 1 ano, e vai fazer um projeto de pesquisa. Talvez na área da psicologia isso seja muito mais difícil e complexo. E eu vou falar por quê. Porque, por exemplo, na área da nutrição, Curitiba, no Brasil, nos Estados Unidos, a compreensão, né, do que o conhecimento em torno do trabalho, né, e da ciência é o mesmo. Se a gente pegar a psicologia, nós já temos tantos diálogos, tantas concepções que vão dificultando cada vez mais isso. Então, eu acho que a pesquisa em psicologia ainda pode estar voltada muito mais
para definir o que é o trabalho do psicólogo. O que o psicólogo pode fazer dentro de uma equipe. Agora, se pode existir alguma mudança de mentalidade, por exemplo, o programa de residência multiprofissional, claro, o governo se beneficia dele. É muito melhor ter um residente que vai trabalhar 2 anos ganhando R$2.000, que é mais ou menos o que a gente ganha na FUNPAR, um pouco menos que eu ganho menos que o meu residente, sendo funcionário da FUNPAR. A bolsa hoje da residência está maior que o meu salário, né? E que é 2.000 e pouquinho. Então vejam como é que é a coisa, tem que querer, né? E tem que buscar condições para isso, né? Não vou trabalhar 60 horas no hospital que nem um residente. Mas a gente tem que ter uma implicação aí com o trabalho, né? Mas não era isso que eu ia falar. Que, por exemplo, o MEC incentivou essas residências multiprofissionais. Uma porque está se vendo muito, né, a questão da Organização Mundial de Saúde e os órgãos governamentais aí. O que é isso? Organização Mundial de Saúde. Essa multidisciplinar. É um programa de... Você sabe que o médico, quando se forma, ele tem que fazer residência de 2 anos, né? Então, desde 2010, o MEC vem desenvolvendo aqui no Brasil o programa de residência multiprofissional, que são para profissionais de saúde não médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistente social, enfim, porque sabe-se que existem questões para além da anatomia e da fisiologia, né? E que as doenças crônicas elas precisam de uma abordagem multidisciplinar, né? E multiprofissional. Então, por um lado, o que foi acontecendo? Tem o programa de residência, que dá conta dessa assistência, e que o governo se responsabiliza menos, porque entra na questão do ensino, a cada ano entra uma nova turma, e não se contrata equipe multiprofissional, não tem concurso público, né? E a gente tem que ver esse lado também. Não existe a responsabilidade trabalhista em cima dessas equipes multiprofissionais que deveriam estar trabalhando em cada uma dessas especialidades médicas, mas, por outro lado, existe realmente o fator educacional. Quer dizer, o médico que está se formando hoje numa residência médica, ele está aprendendo a conviver em equipe, a trabalhar em equipe e a buscar auxílio dos outros. E nós com eles. Então, aí sim existe um movimento de aproximação, de conhecimento das profissões, que é difícil, está engatilhando, mas está começando esse movimento, né? Agora, a gente não vai mudar a cabeça do professor, que está lá há tantos anos, né, como a minha, mas a do aluno, que está se formando agora, dentro desse espírito da abordagem multiprofissional, a gente acredita que quando ele vai trabalhar em algum lugar, talvez ele vai exigir a equipe multiprofissional. Esse é um ganho, né? Quer dizer, tem um ganho dos dois lados. Agora, por outro lado, o pessoal sai... Olha, trabalho de formiguinha, gente. Eu, quando me formei, não tinha nada, né? Quem me dera me formar hoje tem um programa desse. Para eu ir lá, trabalhar, com gente supervisionando, ter teoria, poder fazer pesquisa. Nossa, há 20 anos atrás, 20 ou 30. Ai, meu Deus. Curtei 10 anos. Não tinha nada, né? Tinha aqui em Curitiba tinha 3 psicólogos tentando entrar no hospital. Era a Maria Mercedes lá no HC, com uma pequena... Ai, fica quieta, 37. Eu tentei fazer um trabalho evangélico ali na porta de entrada, as pessoas entravam fazer, entendeu? Hoje no HC nós temos uma equipe, temos até um programa de residência muito profissional. O pessoal que se forma pode ir lá aprender com a gente, estudar, trabalhar. Então, algumas mudanças ocorreram, acho que no SUS também. O SUS não está perfeito, mas nós somos a geração
e ajudamos a construir o SUS. Pena que vieram os planos, os convênios aí no meio do caminho, porque não atendem direito nem a necessidade do convênio e o SUS se perde também. Olha, história para contar. Sem contar que tem programas, por exemplo, o Centro de Atendimento Adolescente onde eu trabalhei era uma equipe multiprofissional que funcionou de 1800, você não tinha nascido, acho. Desde 1986 a 10, 12 anos funcionou esse programa. Era uma equipe básica de saúde constituída por clínico geral, pediatra, enfermeiro, psicólogo, assistente social e ginecologista. Essa era a equipe básica de saúde. Além disso, tinha uma equipe de especialistas, que era dermatologia, enfim, outras clínicas aí de problemas de adolescente. A gente funcionava como equipe, a abordagem era... Foi aí que eu aprendi equipe multiprofissional em saúde e como me inserir numa equipe. Né? E o que aconteceu? Qual foi a compreensão do gestor? Mas eu não culpo só o gestor, eu culpo a gente também. Porque muita gente de equipe faltou articulação política para levar esses programas adiante, faltou o pessoal arregaçar a mão e trabalhar mesmo. Né? E daí o que aconteceu? Não tem lugar no SUS para um programa especial desse. Eram 3 programas especiais. Era adolescente, era o de paralisia, né, que é o CRAID se manteve. Mas o adolescente foi abolido. Isso aqui não é Suíça. Aqui tem que entrar no sistema, tem que ficar lá na fila do postinho. E mesmo no HC, nós tínhamos um ambulatório geral de psicologia que funcionava de segunda a sexta, manhã e de tarde. Cada profissional fazia 14 atendimentos. De repente, o que aconteceu? O SUS, não, é tudo via postinho. Hoje, o único paciente que eu consigo encaminhar para o meu ambulatório psicocardio é o paciente internado, que a gente encaminha. E eu não sei como é que eu encaminho o paciente para mim atender no paciente. E nem como encaminho os outros. Quer dizer, né, a gente vê que tem momentos políticos da mudança que leva a melhoras, tem momentos que pode estar na melhor das boas intenções, mas que engessa totalmente a possibilidade de procura e de acesso aos serviços, e assim vai. E a gente tem muito bem lembrado. E não adianta nada a parte só profissional e técnica, né? A gente tem que estar sempre atento também à inserção. Onde é que a gente tem seguido, qual o momento político, qual é a política da instituição. E pesquisa, então, que eu vejo o médico me disse uma vez, sabe fazer pesquisa de vitiligo porque esquenta a culpa? Quem é que vai pagar isso aí? Ninguém ia pagar, eu queria investigar. Demais, né? Tem histórias, muitas histórias. Tem sentido. Então, eu estava olhando seu CNP, os meus irmãos. Tem muita. A primeira foi 73, a terceira 76. Eu era da PUC, só tinha na PUC. Só tinha a primeira. A primeira foi 73? Então, eu era para ter me formado em 75. Mas eu fugi da faculdade e voltei depois. Alguém mais quer? Ela teve um falar. Mas está sem microfone, Esse né? comentário que ela fez aqui, Né? Mais alguma questão do auditório aí? Se não, Carolina, acho que foi. Bom, não tem mais nenhuma questão, gente? Bom, então eu dou por encerrada a mesa de hoje. Muito obrigada pela presença de todos.